Boa tarde. Iremos falar a respeito dos prós e contras das cotas raciais para a aula de filosofia. Boa tarde. O abismo existente entre escolas públicas e particulares fornecem claramente oportunidades distintas a estudantes de classes sociais diferentes. Após 7 anos de promulgação da Lei Federal de Cotas e de 15 anos do início da política de cotas no Brasil, o vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro foi a pioneira no país. Temos pela primeira vez um percentual de 50,3% dos estudantes do ensino superior que se declaram pretos ou pardos. Isso revela o sucesso das cotas no Brasil, pelo menos em parte. Sem as cotas para os estudantes de classes sociais menos favorecidas, as cadeiras nas melhores universidades continuarão sendo conquistadas por candidatos com melhor estabilidade financeira. O ideal seria qualificar o ensino público, mas isso levaria décadas. Cotas raciais sempre dividem negativamente as sociedades onde são implementadas, gerando o ódio racial e o ressentimento das pessoas que não entraram na universidade, apesar de terem obtido nota maior ou igual do que os cotistas nas provas de vestibular. Porém, além da questão financeira, nós temos a dívida histórica. Nós chamamos de dívida histórica elementos como a escravidão e a exploração, que fizeram parte do passado histórico do Brasil e que acentuaram as questões de desigualdade, deixando de lado a justiça contra momentos de abusos. Além da dívida histórica que o país tem com os afrodescendentes por anos de exploração, a lei de cotas também veio para minimizar as diferenças raciais e socioeconômicas que sempre existiram no Brasil. Cotas raciais sempre enfrentam o problema de como saber quem pertence ou não de alguém a um grupo racial, pelo sangue, pela cor da pele. Como o Brasil é um país miscigenado, odiosos tribunais raciais acabam decidindo se alguém pertence ou não a uma raça, entre aspas, e ocasionam tremendas injustiças, como mostrou o caso dos gêmeos da UNB. Boa tarde. Iremos falar a respeito dos prós e contras das cotas raciais para a aula de filosofia. Boa tarde. Bom, primeiramente, o abismo existente entre escolas públicas e particulares fornece claramente oportunidades distintas a estudantes de classes sociais diferentes. Após 7 anos de promulgação da Lei Federal de Cotas e de 15 anos do início da política de cotas no Brasil, o vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro foi a pioneira no país. Temos pela primeira vez um percentual de Não, peraí, 50,3%. peraí. Cotas raciais sempre dividem negativamente as sociedades onde são implantadas, gerando ódio racial e o ressentimento das Não, pessoas mas que considerando a dívida histórica, que nós chamamos de elementos como a escravidão e a exploração que fizeram parte do histórico do nosso país e que acentuaram questões de desigualdades, deixando de lado a justiça Não, contra calma aí. momentos. Cotas raciais sempre enfrentam o grande problema de como saber a quem pertence ou não pertence a um grupo racial. Como saberemos disso? Pelo sangue? Pela cor da pele? Como o Brasil é um país miscigenado, odiosos tribunais raciais acabam decidindo se alguém pertence ou não a uma raça, entre aspas, é claro, e ocasionam tremendas injustiças, como se mostrou o caso dos gêmeos da UNB. Gabriel, como você se sentiu ao ter a sua posse de turno tomada? Bom, eu me senti diminuído ao ter meus argumentos cortados, impedindo que eu fale eles inteiros. E você, como você se sentiu com a Bom, tomada de turno? com a tomada de turno que recebi, eu me senti usurpado, eu me senti violentado. Foi uma sensação muito ruim e não quero que se repita. Uma grande malcriação. Durante o programa Roda Vida, que a vice-candidata à presidência da República, Manuela Dávila, foi interrompida diversas vezes, fazendo com que ela se distraísse nos argumentos, isso gerou um inconformismo no público por ela ser uma mulher e jovem, evidenciando o machismo e um certo sentimento de superioridade dos outros participantes da conversa.